Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança, aqui é o professor Marcelo com mais uma aula de História para você, onde estudaremos da página 164 e a página 165, as migrações para a região norte. Vamos ler a página 164. A partir do final do século XIX e início do XX, um grande número de pessoas se dirigiu para a região norte do Brasil, em busca de oportunidade de trabalho na extração do látex, substância extraída da árvore seringueira e usada para a produção da borracha ou de borracha. Nessa época, o comércio de látex para ser usado nas indústrias era uma atividade bastante lucrativa. O cotidiano dos seringais. Os seringueiros eram os trabalhadores responsáveis pela extração do látex. Muitos deles eram de origem nordestina e viviam em meio à floresta amazônica, realizando diversas tarefas como a demarcação e o corte das árvores e a extração, recolhimento e a preparação do látex. Como as tarefas nos seringais exigiam muito dos trabalhadores, eles não tinham tempo para se dedicar às plantações para o consumo próprio. Dessa forma, sua alimentação era composta principalmente por produtos enlatados de origem europeia que tinham preços bastante elevados. As transformações no meio urbano. A extração do látex gerou muita riqueza para os donos de seringais. Muitos desses recursos foram utilizados na modernização de algumas cidades do norte do país, como Belém e Manaus. Diversas ruas receberam pavimentação, linhas de bonde e iluminação elétrica e foram instaladas redes de água e de esgoto nos centros urbanos. Além disso, foram construídos grandes edifícios para abrigar teatros, mercados e bibliotecas. Porém, esses benefícios não atingiram todas as camadas da população, já que a desigualdade social nessa região era bastante elevada. Então nós vemos aqui que as migrações para a região norte foi devido à extração do látex, que é um tipo de líquido que é extraído da seringueira. E ali, com esse líquido, pode-se produzir a borracha, que é fabricada, é usada para a fabricação de pneus e outros objetos que necessitam da borracha. Página 165. Os conflitos na região amazônica. Ao longo dos anos, a região amazônica passou por diversos conflitos. Alguns fazendeiros passaram a reivindicar ilegalmente a posse de terras na região, expulsando os seringueiros que viviam no local há anos. Além disso, o lucro do comércio ilegal de maneira estimulou o desmatamento de diversas áreas, afetando diretamente o trabalho dos seringueiros. Nas décadas de 1970 e 1980, grupos liderados pelos seringueiros Chico Mendes passaram a lutar pelo seu direito de trabalhar e de viver na região amazônica, além de defender a manutenção da biodiversidade da floresta. Nessa época, os conflitos entre seringueiros e fazendeiros se acirraram, gerando inclusive a morte do líder. Nos últimos anos, para regularizar o trabalho dos seringueiros e possibilitar o desenvolvimento sustentável da floresta, foram criadas pelo governo áreas de reservas extrativas. Nesses locais, a exploração do látex e de outros recursos naturais é feita sem prejuízo à natureza, de modo a manter o sustento das famílias que vivem na região. Então, nesse tempo aqui, nessa época, infelizmente, Chico Mendes, que era um dos líderes, né, dos seringueiros, que lutava pelos direitos dos seringueiros, foi assassinado. Então, até hoje nós vemos que há disputas de disputas de terras, porque os fazendeiros querem colocar suas fazendas, extrair o látex e outras matérias-primas da natureza para enriquecer cada vez mais e prejudicar a floresta amazônica. Mas fique com Deus, mais uma aula de história sobre as migrações que ocorreram na região norte, foi devido à exploração do látex. E assim muitos foram prejudicados e os poderosos, infelizmente, foram beneficiados. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Tchau.